Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o RB Neto para mais um vídeo super especial de final do ano do canal Na Minha Estante. E hoje finalmente chegou o momento de conversarmos sobre todos os meus livros favoritos no decorrer desse ano de 2018. Uma coisa que eu não posso reclamar sobre esse ano com toda certeza é sobre as minhas leituras, tanto que a minha pilha de livros favoritos aqui do lado está simplesmente uma verdadeira torre, pois muitos livros me surpreenderam de verdade e eu quero compartilhar um pouco sobre eles com vocês. Enfim, espero de verdade que gostem desse vídeo e continue comigo até o final. Vamos lá? Ok, e 2018 começou comigo conhecendo essa autora. Eu via muita gente falando bem dela, tinha uma curiosidade enorme pelos livros que ela já havia publicado. E quando eu li o primeiro que ela publicou, logo nas primeiras páginas eu já fui cativado. Enfim, eu tô falando sobre tudo e todas as coisas da Nicola Yoon, já publicada aqui no Brasil e também já ganhou uma adaptação para o cinema. Nesse livro nós vamos conhecer a Madeline, essa menina que basicamente é alérgica a tudo, por isso ela vive trancada dentro de casa em uma bolha que a mãe dela, que é médica, construiu para ela. Quando ela tá ali prestes a completar 18 anos, ela acaba conhecendo um rapaz que se muda para casa ao lado dela. Enfim, a narrativa que a Nicola Yoon usou nesse livro foi simplesmente maravilhosa. Nós não temos só a narração da própria Madeline, nós vamos ter os diagnósticos dela, vamos ter os trabalhos que ela foi para a escola, os diálogos que ela tem com o Oliver através de aplicativos, ilustrações, enfim. Foi uma construção de história incrível e ainda tem um plot twist que eu realmente não esperava que fosse acontecer. A autora acaba brincando com o fato desse livro ser vendido como um Sick Lit, mas na verdade não ser o Sick Lit. Enfim, se você já leu, já sabe o que eu estou falando. Em seguida, foi a vez de conhecer a Victoria Schwab e os seus Monstros da Veracidade, na duologia Monstros da Violência, lançado por aqui pela editora seguinte. Aqui nós vamos ter o ponto de vista da Kate e do August. Eles vivem na cidade de Veracidade, que é basicamente dividida ao meio, devido ao grande cataclisma que aconteceu alguns anos atrás, quando a violência em si, os atos de violência começaram a produzir monstros. E cada monstro com uma especialidade diferente, o que levou o completo caos para a cidade de Veracidade. E é o tão comentado racha que nós encontramos quando a história de A Melodia Feroz começa. E nós vamos ver esse encontro desses dois personagens tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais. E foi um universo muito fascinante, muito cativante que a Victoria Schwab trouxe nessa duologia. Eu fiquei intrigado e investido nas duas histórias. Foi difícil de me inserir no primeiro livro? Foi, mas quando eu acabei pegando toda essa construção de mundo que ela fez, foi magnífico e, obviamente, tinha que se tornar um book crush desse ano. Em seguida, eu acabei conhecendo através do Kindle a antologia Formas Reais de Amar, organizada e publicada pela agência Página 7, onde nós conhecemos 4 princesas completamente fora dos padrões e com narrativas e histórias completamente diferentes. As duas primeiras, sem sombra de dúvidas, foram as minhas favoritas, mas a antologia por si própria me cativou por completo. Então, obviamente, ela tinha que aparecer aqui no nosso vídeo sobre Book Crush. Depois, foi a vez do meu vício do ano, criado pela C.S. Pacat e ilustrado pela Joana Mad. Obviamente eu estou falando da revista Fancy, publicada pela editora Boombox e que ainda não foi publicada aqui no Brasil, mas eu torço muito para que isso aconteça, pois eu sou completamente apaixonado por todos os personagens da Academia King's Row, que fazem parte dessa equipe de esgrima e obviamente protagonizado pelo Nicholas Cox, esse rapaz pobre que acaba almejando fazer parte dessa equipe de esgrima e que precisa lutar pela sua própria bolsa. Ao longo dos últimos meses eu vim falando sobre cada edição que vinha lendo e que ia sendo publicado, e agora vou ter que esperar a HQ, a Graphic Novel, ser publicada no ano que vem, com a continuação da história, o ciclo que foi encerrado agora em novembro. Eu sou completamente apaixonado por esses personagens, então obviamente as HQs iam aparecer aqui no vídeo de favoritos. Em seguida foi a vez de ler uma história da Sophie Kinsella que eu sempre tive muita curiosidade de ler. E eu ri, eu chorei, eu fui completamente cativado pelos personagens. E eu estou falando sobre Menina de 20. Nessa história aqui nós vamos acompanhar as aventuras da protagonista com a tia-avó dela. Só que existe um pequeno detalhe dessa relação. A tia-avó dela acabou de morrer. O contato que ela está tendo com a avó é por ela ser uma fantasma.
Só que não a fantasma do momento que a avó morreu, e sim do momento que a avó estava pelos seus 20 anos de idade, na década de 20. Então nós temos essa personagem perdida no mundo contemporâneo, nos costumes da época, e ela já era uma mulher muito à frente do seu tempo lá naquela época, e continua sendo nos tempos atuais. Enfim, conhecer essa relação familiar foi extremamente fascinante, extremamente cativante, e como eu disse pra vocês, ela me levou dos risos às lágrimas e sem eu perceber. E no mesmo mês eu acabei conhecendo De Volta para Casa, da Shannon Maguire, lançado por aqui pela editora Morro Branco. De Volta para Casa vai ter uma história muito fascinante, pois aqui nós vamos conhecer o que acontece com os jovens depois de passarem por longas aventuras em mundos paralelos. A gente sempre tem contato com esses personagens quando eles conhecem novos mundos, conhecem esses portais, e aqui a gente vai ver que voltar para casa não é exatamente a melhor coisa que eles esperam. Nem todos se adaptam, alguns nem acham que esse mundo que a gente vive é o mundo deles de verdade. E nessa novela nós vamos acabar conhecendo uma dessas personagens que precisa desesperadamente voltar para o seu universo e que é mandada para uma escola onde todos os moradores, todos os estudantes ali também são jovens que voltaram de mundos paralelos. E é uma história extremamente nostálgica e fascinante e rica de imaginação e também de referências a outros livros. Foi uma história fascinante e que eu quero muito que a editora Morro Branco publique logo as continuações por aqui. Na sequência de Volta para Casa, eu acabei conhecendo também uma novela que é Superior, da Jessica Leck, onde nós vamos acompanhar as aventuras de um assistente de super-herói e descobrir que a vida de um assistente superior não é tão glamurosa assim. Ainda mais quando esse rapaz acaba se apaixonando pelo assistente do grande arqui-inimigo do herói para quem ele trabalha. E a forma como a Jessica Leck trabalha esse universo de heróis e vilões numa cidade normal, e como vamos percebendo que não existe tanto heroísmo e tanto glamour assim na vida cotidiana do trabalho desses rapazes, é maravilhoso. O humor que ela utiliza no decorrer da história é fantástico. A história de romance é super fofa e, ai gente, se você não conhece Superior, para o que você está fazendo, tem lá disponível na Amazon, é rapidinho de se ler. Eu acabei tropeçando totalmente sem querer com essa novela e me cativou por completo e acabou se tornando um dos favoritos do ano. Também no Kindle eu li o meu primeiro Karina Ricci através de Quando a Noite Cai, uma das histórias mais recentes da autora, onde nós vamos acompanhar essa protagonista que toda noite sonha com o mesmo cavaleiro irlandês. E ela fica muito impressionada com esse rapaz, com esses sonhos tão vivos, até que um dia, quando ela estava numa entrevista de emprego, ela acaba dando de cara com um homem que é basicamente esculpido em Carrara, o cavaleiro irlandês que ela tanto sonha, e a cabeça dela vai entrar em tilt, e a partir de então muitas aventuras e desventuras vão acontecer com esses dois. Eu fiquei muito surpreendido com a mitologia irlandesa que a autora traz para essa história. Basicamente é um romance de fantasia, onde nós temos vários flashbacks que vão acontecer no período medieval da Irlanda, e você percebe que houve uma pesquisa da autora para construir essa história. Ela brinca com a sua narrativa para contar presente e passado. E eu fiquei investido nessa trama do começo ao fim. Depois foi a vez de conhecer Jenny Han, Lara Jean e todos os garotos a quem ela já amou, e as cartas perdidas que acabam sendo enviadas para esses garotos através da trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei. Ler esses 3 livros foi uma verdadeira maratona, já que eu acabei pegando eles na semana anterior à adaptação ser lançada pela Netflix. Mas foi muito gostoso conhecer essa história da Jenny Han. A forma como ela contou a história da Lara Jean foi fascinante, até porque as tramas são bem cotidianas, a gente acompanha muito do próprio cotidiano da Lara Jean. E eu acho que em algum outro momento eu poderia ter ficado entediado, mas eu achei que a leitura da trilogia completa foi muito fascinante, sabe? Foi muito gostoso, foi muito bom conhecer esses personagens, apesar de eles terem decepcionado um pouco, e PS ainda amo você. Mas a experiência da trilogia completa foi maravilhosa, e Para Todos os Garotos que Já Amei e também o Agora e Para Sempre Lara Jean ganharam um lugar muito bom no meu coração nesse ano. Em seguida foi a vez da Meg Cabot se reinventar e me surpreender através do revival da série Garoto, com Um Garoto Está de Volta, publicado por aqui pela editora Galera. O último volume publicado dessa série Garoto já tinha me surpreendido positivamente, se tornado um dos meus favoritos da autora. Só que a Meg resolveu olhar pra minha cara e falar assim: você acha que eu não vou surpreender? Eu vou te surpreender. E foi exatamente o que aconteceu aqui em Um Garoto Está de Volta. Desde o primeiro momento eu gargalhava alto, gente. Esse foi um dos livros que eu mais ri da Meg Cabot. Sem falar no elenco completamente insano de personagens. Gente, eu fui cativado por todos eles, até por aqueles que eu acho que eu deveria ter elogiado.
Então sim, Meg Cabot veio e apareceu aqui na nossa lista de livros favoritos de 2018. Depois foi a vez de Vitor Martins mostrar pra gente que ele é muito além de 15 dias e nos surpreender com 1 milhão de finais felizes, também publicado por aqui pela editora Globo Out. E o que eu posso dizer sobre 1 milhão de finais felizes, além de que esse foi um dos livros que mais me tocaram em toda a minha vida. Conhecer o Jonas, os amigos do Jonas, o Arthur, foi uma experiência de vida, por assim dizer. É uma história sincera que vai falar sobre família, e não só a família que a gente tem, mas a família que a gente acaba construindo, e sobre não ter medo de sermos o que nós somos. Esse foi outro livro em que eu ri, em que eu chorei. A forma como eu me identifiquei com essa história foi poderosa. E de verdade, a voz que o Vitor Martins traz para suas histórias é algo incrível e que eu espero continuar acompanhando de verdade. Literalmente, em seguida, foi a vez dos socos na cara que eu recebi através de Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, lançado por aqui pela editora Galera. Em Você Tem a Vida Inteira, o Lucas Rocha vai tratar sobre HIV, onde nós vamos ver 3 personagens lidando de formas completamente diferentes com o vírus, o diagnóstico de ser soropositivo, a vida de ser um soropositivo, e você acabar se envolvendo com o soropositivo. Então está no gibi tudo que eu aprendi e que eu desconstruí com esse livro aqui. O trabalho que o Lucas Rocha fez em seu livro de estreia é digno de bater palmas de pé. Eu fui cativado, eu me emocionei, eu aprendi, e eu abri os olhos e abri minha cabeça para tanta coisa que eu não tenho nem como explicar para vocês aqui. Além de falar, leiam esse livro, param tudo que você está fazendo e leiam Você Tem a Vida Inteira. E o penúltimo livro a aparecer aqui nessa nossa lista de livros favoritos de 2018 é nada mais nada menos do que O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, da Mackenzie Lee, onde nós vamos conhecer o Monty e toda a sua Grand Tour, acompanhado pelo Percy, seu melhor amigo, e também a Felicity, a irmã mais nova. Mas apesar de esse livro, a primeiro momento, aparecer apenas mais um romance histórico, ele vai se desdobrando de formas que você não vai imaginar. Afinal, o Monty é bissexual, o Percy é um rapaz negro no meio da aristocracia britânica, e a Felicity tem o sonho de ser uma médica em pleno século XVIII. Uma história tão fascinante e repleta de aventuras e reviravoltas, com um personagem tão carismático, com uma conversa tão sincera da autora sobre várias questões, com quero muito ler a continuação dessa história. E aproveitem que esse livro já foi publicado aqui no Brasil e também vão ler, porque é uma das coisas mais sensacionais que foram publicadas esse ano. E por último, nós vamos ter aqui uma das minhas leituras mais recentes, mas que não foi um tapa na cara. Na verdade, foi um soco no estômago. Eu estou falando de O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Esse livro vai falar sobre racismo, vai falar sobre violência policial, ele vai falar sobre tantas coisas importantes e vai trazer um paralelo tão assustador entre o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece aqui no Brasil que eu não sei explicar. Apesar da Star viver em uma comunidade negra, em uma cidade americana, eu poderia muito bem trazer essa situação que ela vive para o Rio de Janeiro. E perceber todos esses paralelos é meio assustador. Como eu disse, foi um sacode para a realidade e é um livro extremamente importante de ser lido. É um livro extremamente real e que são diversos tapas que a autora nos dá desde o primeiro capítulo. Muito bem, pessoal, esses foram todos os meus livros favoritos desse ano de 2018, todos os meus book crush. Eu realmente estou bem surpreso com a quantidade de livros favoritos que acabei encontrando no decorrer desse ano e também muito feliz com isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, clique aqui embaixo gostei, deixe o YouTube saber que você curtiu o conteúdo do canal e quer receber as novas notificações. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra de todos esses livros lá na Amazon. Vocês comprando qualquer livro através dos meus links da Amazon, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada nem por isso. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo na minha estante e se torne um Book Crush. Deixa aqui embaixo nos comentários quais foram os livros favoritos de vocês do decorrer de 2018. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi o Henrique Neto para mais um vídeo super especial de final do ano do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.